Aconteceu uma batalha. Batalha da Cova da Piedade. Então eu vou explicar para vocês o quão importante foi essa Batalha da Cova da Piedade. Um negócio, que nome esquisito, né? Que é o seguinte: quando o. Assim, tá, o que foi a Batalha da Cova da Piedade? Foi um confronto durante a Guerra Civil Portuguesa que ocorreu no 23 de julho, exatamente no 23 de julho, como o dia de hoje, 1833, e o contexto envolvia uma guerra que estava acontecendo entre o Dom Pedro I do Brasil. Nosso, nosso Dom Pedro I, quando saiu do Brasil e foi para Portugal, os livros de história aqui do Brasil, das escolas, das nossas crianças e tal, ele desaparece. Parece série da Netflix, aquele personagem que desaparece. Vai embora, some. Já viu quando, sei lá, o cara é acusado de assédio sexual, aí tira o cara da série, o cara era um personagem principal lá. Igual aquele House of Cards, né? Acabou com a série. E o cara desaparece. Aí entra um monte de gente, os coadjuvantes lá e tal, e você fala, pô, cadê aquele cara? É a mesma coisa na história do Brasil e na história de Portugal. Dom Pedro I sai daqui, vai para Portugal. Só que o Dom Pedro I no Brasil, ele era o primeiro. Em Portugal, já tinha acontecido 3 Pedros na história de Portugal como reis. Então ele era o Dom Pedro IV lá. Não é fuso horário não, tá? Nada de inflação, fuso horário, sabe? Conversão de valores, nada disso não. Dom Pedro I aqui, Dom Pedro IV em Portugal. É o mesmo cara. Então, o Dom Pedro I, quando ele chegou em Portugal, ele foi para tirar o irmão, que o irmão deu um golpe lá. Ele estava construindo, isso foi um trabalho que começou com Dom João, e Dom Pedro estava terminando, ele estava construindo um Portugal mais democrático, constitucional, tá? E as cortes portuguesas deram um golpe lá com o Sinédrio, uma outra história, tá? Aí Miguel matou um monte de gente, fez um monte de merda lá, tá? E Dom Pedro queria acabar com isso, voltar à normalidade. A filha de Dom Pedro I era rainha de Portugal. O cara deu um golpe, tirou a menina e ela teve que ir para a Inglaterra para ficar com a prima, a rainha da Inglaterra. E ele contratou mercenários na França, na Inglaterra, em vários países. Foi para aquelas ilhas ali na frente de Portugal preparar a tropa para depois invadir Portugal, mas mesmo assim ele conseguiu só 7 mil homens para lutar contra 80 mil quase. Essa foi a batalha que Dom Pedro teve que enfrentar quando saiu daqui, né? Então, essa guerra, que é a Guerra Civil Portuguesa, também conhecida como a Guerra dos Dois Irmãos, ela começa em 1828, com o Miguel se autoproclamando rei. Tá que pariu, igual o Xandaré, né? Se autoproclamou dono da porra do país. Começou a contestar a legitimidade da sobrinha, que era Maria II, era sobrinha dele, tá? E essa guerra se prolongou por vários anos, tá? Ele fez isso em 1828, mas o Pedrão só chegou lá em 1831. Então, no desenrolar dessa batalha, os liberais, sob o comando do Duque de Terceira, os liberais do lado de Pedro I, nosso Pedrinho, eles desembarcaram numa região chamada Algarve, que é lá embaixo. Daqui a pouco eu vou mostrar que é a área paradisíaca ali de Portugal, na praia, aquilo maravilha, Mediterrâneo, aquela água azulzinha, ali o Algarve. Para quem gosta de praia, é o melhor lugar para você conhecer. É ali, para pegar uma praia na Europa, é ali no Algarve. Eu considero o melhor lugar. Então, esse desembarque que aconteceu ali na região da Cova da Piedade, eu vou mostrar para vocês já já a importância, tá? Enfrentou uma força enorme do Miguel, estava perto da capital, né? O Duque da Terceira, que estava comandando, né, o Dom Pedro, contratou uma porrada de comandantes. Tinha comandante espanhol, tinha comandante britânico, tinha comandante francês. Ele saiu contratando comandantes na Europa, montou os exércitos com gente da ONU, de tudo quanto é lugar,
né, para ajudar a montar as forças para lutar contra o irmão, né? O Duque da Terceira, porra, o cara com vastíssima experiência militar, usou um monte de estratégia, ataque noturno, se aproveitou dos terrenos todos, fazia todas as manobras com aproveitamento de terreno. E essa batalha dessa região aí da Cova da Piedade tinha cerca de 5.000 soldados liberais contra 7.000. Cara, é gente pra cacete pra época, tá? E mesmo em menor número, a diferença de 2.000 soldados, a liderança ali do Duque da Terceira acabou vencendo. Então essa vitória ali na Cova da Piedade permitiu, olha como é que isso foi importante, permitiu que as forças liberais avançassem para a capital. Foi a última batalha antes de tomar Lisboa, né? E a captura de Lisboa aconteceu no dia 24, no dia seguinte, e foi devastador lá para os absolutistas, né? Porque eles tiveram que retrair e colocar o centro de comando deles dessa guerra mais para o interior e saiu da capital. Não foi só essa batalha, várias batalhas aconteceram nessa guerra civil. A vitória do Pedro I, dos liberais, né, resultou na implementação da monarquia constitucional parlamentarista. Tinha uma constituição, teve um parlamento. Essa constituição foi escrita por Pedro I, ele já tinha tido a experiência de escrever a nossa aqui no Brasil, depois que o parlamento falhou nessa missão. Mas outra coisa nessa batalha, que sempre me chamou a atenção nessa batalha, que eu nunca esqueci dessa batalha por conta desse ponto, que é o seguinte: depois que teve a vitória ali nesse campo, tinha um cara miguelista, João Teles Jordão, que o cara era um bárbaro, um capeta, fez maldade com um monte de gente. Os caras terminaram a guerra, ali a batalha, e ele tava numa fortaleza lá. E a galera falou assim: não, acabou não. Aqui tem que pegar aquele cara lá, Xandaré. Tem que pegar Xandaré. Não, tem essa não. E os caras partiram pra cima do local onde ele tava, com sangue nos olhos, porque o cara tinha um histórico de maldade gigante. E conseguiram tomar o local e pegaram o Xandaré, não. É o João Teles Jordão. Ele ia chamar o cara de Xandaré toda hora. Não, ele tem nome. João Teles Jordão. E, cara, eles executaram o cara dando um monte de espadada nele. Enterraram ele na praia com o braço do lado de fora, assim, ó. Eu nunca consegui achar o significado, a simbologia desse negócio de enterrar o cara com a mão de fora. Porque isso não teve um registro nos livros da época e tal. Existia essa cultura entre os soldados de ser uma coisa humilhante e tal, mas especificamente, por que enterrar o cara com o braço pendurado para fora, como se fosse um pedaço de pau, né? Eu sei que era um negócio humilhante. Aquilo naturalmente vai apodrecer, os pássaros vão comer, vai dar um monte de problema ali com o cara enterrado com o braço de fora. Eu sei que tem uma simbologia de vingança, tem que ser esse símbolo de humilhação, tá? Mas nunca encontrei nada que dissesse o porquê. Só que você procurando nas redes sociais, meu pergunto, daí vai no Google, depois pergunta e pesquisa assim: enterrado com o braço de fora. Você vai encontrar um monte de notícia de um cara que foi achado enterrado com o braço de fora. Até hoje. E eu ainda não descobri qual a simbologia exata disso aí. Então, assim, a grosso modo, os principais eventos dessa batalha 1828, Dom Miguel se autoproclama rei. 32, o exército desembarca do Pedro, né? O exército de Pedro I, Pedro IV de Portugal, desembarca no porto. O interessante é que quando ele vai desembarcar no porto,
eles percebem lá do mar que tá tudo defendido, cheio de canhão, cheio de soldado. Aí eles, meio que aconteceu na linha Maginot com os franceses na Segunda Guerra, eles vão com o barquinho olhando o porto e vão dando tchauzinho pro porto. Assim, e vão embora. Vai. E a galera fica lá na defesa do porto. Ué, os caras não vão desembarcar? Foram embora, desceram numa praia mais à frente, chamada Praia do Mindelo. E desceram de madrugada, deram a volta numa cidade. E interessante, nessa descida deles numa praia lá, tem um encontro de Dom Pedro I com um padeiro, um cara assim. E Dom Pedro tava com fome, ele meio que fala com o cara assim: você tem uma coisa aí pra eu comer? Tem um cafezinho, um pãozinho, não sei o que tal. Aí o cara vendo 7.000 soldados em frente à padaria dele, e o imperador pergunta se tem um pedaço de pão e um café pra ele. E o Pedro fala assim: eu só não tenho dinheiro. Aí o cara: cortesia da casa, cortesia, pode comer, fica à vontade. Tem essa passagem interessante. Eles saem dali do Mindelo na praia, entra furtivamente na cidade do Porto. E a cidade do Porto era um burgo. Já expliquei aqui outra vez o que era um burgo. O burgo é como se fosse uma cidade, um povoado que cresce economicamente, aí sofre um ataque, aí eles resolvem se proteger criando um muro em volta daquele povoado. Aí depois, esse povoado cresce fora do muro, eles criam outro muro. Aí fica igual casca de cebola, né? Vários muros e tal. E a cidade do Porto nasceu assim, e ela tem a muralha medieval, tá lá até hoje. O Pedro consegue entrar dentro de uma região, uma casca dessa de cebola, e se tranca lá dentro. Aí as tropas estavam do lado de fora esperando puta de um combate e ficam assim: ih, caramba, e agora? O cara tá preso ali dentro. Agora a gente tem que atacar lá. Só que, cara, para você atacar uma região fortificada, você tem que ter pelo menos 3 vezes mais força. E ficou uma guerra de 1 ano, 2 anos praticamente, de combate. E a galera dentro do burgo ali do Porto, que é a galera do Pedro I, passou um perrengue. Teve fome, eles tiveram que comer cavalo, morreu um monte de gente de doença, de fome, da própria batalha. E eles perceberam depois de um tempo, o pessoal de Pedro, que sempre quando eles ficavam bombardeando a determinada região da cidade, logo a seguir eles iam tentar fazer uma invasão. Aí, o que o Pedro fazia? Juntava a tropa, ia para a igreja mais próxima daquela região, fazia uma missa, ia para as trincheiras. Aí quando acabava o bombardeio, que a galera invadia aquele canto da cidade, eles saíam da trincheira e a porrada comia. Igual você vê em filme mesmo, matança. E Pedro I lá de espada na mão lutando. Pedro era o rei soldado, né? Do lado dos soldados na trincheira. E por isso, por estar ao lado dos soldados na trincheira, lutando isso, passando fome durante 2 anos junto com os caras, ele pegou tuberculose, aquele frio, aquele ambiente insalubre, e isso acabou levando à morte de Dom Pedro I. Mas eles venceram a batalha. 7.000 contra 80.000, e eles venceram a batalha. Uma baita de uma história que eu vou contar no quadrinho do Pedro I, tá? Isso deve sair lá pela última edição. Isso vai ser contado e desenhado. 1833 tem a vitória dos liberais ali na Cova da Piedade, captura de Lisboa. 34 acontece a Convenção de Évora Monte, que é aquele sempre que acontece ao final de todas as batalhas, onde eles vão fazer as pazes, definir o tamanho, o perímetro de cada um, tal. E tem mais algumas imagens aqui para eu mostrar. Esse aqui é um desenho ali da Cova da Piedade. Tá? Do outro lado ali já é Lisboa. Essa é uma região que fica do outro lado da Poça d'Água. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é Portugal. Os caras desembarcaram aqui para baixo, ó. Aqui é Albufeira, Algarve, é tudo aqui embaixo. Que eu falei que é um lugar bom para você pegar uma praia. Para cá, tá? Espanha também tem umas praias aqui maravilhosas. Então eles desembarcaram aqui embaixo. A Guerra do Porto era aqui em cima no verdinho, ó.
a porrada comida era ali em cima, onde o Pedro desembarcou, o pau estava roncando. Só que enquanto o pau estava roncando ali, o Pedro chamou os seus comandantes de navios que ele contratou lá, os franceses, de tudo quanto é lugar, e mandou um desembarcar aqui um pouco mais abaixo do porto. Como é que é o nome da região? Figueira da Foz. Um desembarcou em Figueira da Foz, outro embarcou mais para frente, Almeida, o outro veio aqui para o Algarve, aqui embaixo, e foi subindo, tomando essa região toda, até chegar aqui. Olha só, isso aqui já é chegando em Lisboa, aqui, ó. O centro do comando aqui do país é lá aqui do outro lado da poça d'água aqui, ó. Não tinha essa ponte na época. Quando eles tomaram aqui essa região da Almada, praticamente acabou a guerra. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.